Olá, seja bem-vindo ao Caminho para a Casa Branca, programa que explica tudo sobre as eleições americanas, é uma produção da Exame e da Gauss Capital. Estamos aqui em Chicago acompanhando de perto a Convenção Democrata, que começou na segunda-feira e vai até quinta, e reúne os principais homens do partido para confirmar Kamala Harris como candidata a presidente. Neste programa vamos comentar os primeiros momentos do evento e o que esperar da reta final dele. Eu sou Rafael Balago, repórter de Mundo da Exame, e estou aqui com Maurício Moura, professor da Universidade de George Washington e sócio do Fundo Zaftra da Gauss Capital. Mas antes de abrir a conversa, sempre faço um convite para você seguir o canal da Exame no YouTube e também o nosso canal de notícias sobre eleições americanas no WhatsApp, já temos 45 mil seguidores por lá. Maurício, abrindo a conversa aqui, na noite de segunda, a gente teve o discurso do Joe Biden, né? Ele fez um discurso então de despedida, ele está encerrando a carreira política, já que ele não quis disputar a reeleição esse ano. Ele foi um discurso bastante emotivo, né, muitos aplausos, ele até levou um lenço assim, né, ao rosto em um momento. Ele falou muito do que foi o governo dele. Mas a minha primeira questão é como você acha que esse discurso do Biden, né, primeiro uma avaliação do discurso, e também, você acha que esse discurso pode ajudar a Kamala na campanha? Bom, em primeiro lugar, Rafael, é um prazer estar aqui, né, na convenção democrata em Chicago. A gente teve em Milwaukee, na Republicana, é mais um evento histórico dessa campanha que está demonstrando ser uma campanha diferente de todas as outras, né? Também vale lembrar que o discurso do Biden ontem também foi histórico, porque desde 68 a gente não tinha um presidente que no exercício com a possibilidade de reeleição desistiu, né? E coincidentemente em 68 a convenção também foi em Chicago, né? E sobre o discurso de ontem, eu achei um discurso que passou por muitos temas protocolares, assim, ele basicamente fez uma lista de coisas que o governo dele entregou, ou na visão dele o governo dele entregou, e só no final ele tentou colocar uma emoção, um viés mais emocional. Eu acho que dificilmente a Kamala vai ganhar voto por causa desse discurso, mas eu acho que ele tem o papel de fazer a transição, né, de fazer a passagem de bastão, e eu acho que nesse sentido ele cumpriu o seu papel, né? Nós tivemos também outro discurso que foi bastante aplaudido, que foi o de Hillary Clinton, né, que foi a candidata em 2016, perdeu para Donald Trump, e foi a primeira mulher a disputar a presidência aqui nos Estados Unidos por um partido de peso. E a Kamala é a segunda mulher, né, que tenta conquistar a presidência. A Kamala recebeu o apoio de todo o partido, né, Barack Obama, Nancy Pelosi, do próprio casal Clinton. Só que a Kamala tenta se vender como uma novidade na política, né? Ou seja, você acha que esses apoios da ala, né, tradicional do partido ajudam ela nessa eleição? Bom, achei o discurso da Hillary, obviamente o discurso da Hillary Clinton, ele foi muito focado na base democrata. Ele trouxe vários conceitos de movimentos feministas do Partido Democrata, né? Ela trouxe isso para o discurso. Então, obviamente, é um discurso para alimentar a própria base, não é um discurso que talvez vá além aí dos eleitores democratas, mas acho que você tocou num ponto muito importante, Rafael, que é fundamental numa eleição presidencial, principalmente o Partido Democrata especificamente, de o partido estar unido em torno de um candidato. E me surpreendeu, segue me surpreendendo, a capacidade de aglutinação de forças que a Câmara teve num espaço tão curto de tempo. E eu acho que o fato dos ex-presidentes, do Barack Obama, Bill Clinton, da Hillary, mostrarem essa adesão rápida e consistente, isso é bom. Eu não lembro de nenhuma eleição que os democratas tenham ganho com um partido desconcertado. A gente pode ter um exemplo de 1980, que mesmo o Jimmy Carter, como presidente, ele teve uma convenção bélica contra o Ted Kennedy e o partido foi realmente desfacelado para a campanha. Então é muito bom um sinal de que o partido está unido, né? A gente está mais ou menos no meio da convenção, né? E tem um ponto curioso aqui que são a convenção separada, né? Ou seja, a gente tem as reuniões durante o dia num outro espaço aqui em Chicago, longe daqui, e à noite que tem os discursos aqui, né? Então não tem sentido visto tão de perto os apoiadores do partido, como a gente viu na Convenção Republicana, por exemplo, que fala todo mundo mais junto. Mas, colocando isso, o que você viu que chamou sua atenção nesses primeiros dias de convenção até agora que você destacaria? Eu acho que é importante destacar que o Partido Democrata tem uma lista extensa de potenciais novos líderes do partido, né? A gente viu ontem prefeitos, aí eu quero destacar o prefeito de Chicago, a prefeita de Los Angeles, a gente viu ex-governadores que hoje estão na secretaria do Biden, como a ex-governadora de Rhode Island, a gente viu a governadora de Nova York falar, eu e você, a gente encontrou a governadora do Michigan, viu o governador da Pensilvânia, ou seja, é interessante ver que o partido está realmente passando por um processo de renovação dos seus quadros, né? Coisa que, em função do culto ao Trump, né, que a gente testemunhou lá em Milwaukee, não ficou tão evidente. Claro que o Jad Vance é um cara de menos de 40 anos e com um potencial aí de ter uma longa carreira política. Mas o que eu percebi aqui foi bastante diversidade em termos de potenciais novas lideranças no partido.
A gente tem ainda mais 2 dias de evento, né? Ou seja, eu queria te perguntar o que prestar atenção nesses próximos dias e também se você espera que a Câmara e o partido vão deixar mais claras as propostas para esse ano. Porque acho que uma questão que ainda não está muito clara é o que diferencia a Câmara de Biden em termos de políticas e propostas, né? Aliás, talvez essa seja a questão principal daqui em diante, né? Porque a Câmara tem um desafio que é justamente mostrar a plataforma dela. E ninguém sabe ainda, Rafael, se essa plataforma ela vai ser muito próxima à gestão Biden ou se ela vai se diferenciar e se diferenciar em que aspectos, né? Talvez esse seja o grande tema daqui para frente. Agora, o que eu ouço da campanha democrata é que se a gente tem expectativa dela detalhar muito o que ela vai fazer como presidente, acho que a nossa expectativa não vai ser contemplada. Eu acho que o foco deles é na campanha e uma coisa que foi interessante aqui é que está claro qual é o discurso macro, né? É o discurso anti-Trump e achei interessante que eles capturaram o conceito de liberdade, né, de freedom, principalmente em relação ao tema do aborto. Capturaram um tema que não é um tema do Partido Democrata tradicionalmente, que é de lei e ordem, né? Principalmente fazendo o contraste entre a condenação de Donald Trump e a carreira de promotora da Kamala Harris. Mas assim, e falaram de temas de economia ontem, mas muito, muito superficialmente, né? Então, eu tenho dúvida se a gente realmente vai conhecer a plataforma ou se essa vai ser uma campanha basicamente para se diferenciar do Donald Trump, né? Inclusive, na sexta-feira passada, a Câmara revelou um pouco dessa plataforma econômica, né, especialmente inflação. Ela se comprometeu, né, a perseguir empresas que estejam lucrando demais, especialmente nas áreas de alimentos e habitação. E a campanha do Trump tem tentado chamá-la de comunista, né, por conta disso. Ou seja, porque nos Estados Unidos o livre mercado é um conceito muito forte. E essas medidas vão, de certa forma, contra o livre mercado das empresas poderem cobrar o preço que elas quiserem pelos produtos, né. Você já conseguiu perceber algum impacto da Câmara assumir esse discurso econômico mais claro? E até aproveitando isso para entrar nas pesquisas, né? Assim, as pesquisas têm mostrado a Câmara e o Trump praticamente empatados, mas a Câmara com uma ligeira vantagem, né? Enfim, como que você vê esse impacto recente nas pesquisas? Bom, eu queria fazer um ponto assim que a nível global, né, a gente está vendo os programas econômicos de campanhas em diversos países, Rafael, com um viés bastante populista. E aí não é uma campanha específica, um lado específico. Só para dar um exemplo que eu vejo aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, é que os dois partidos, eles basicamente não discutem a questão do déficit americano, que qualquer economista que a gente conversa diz que é um tema bastante delicado, bastante complexo e não está sendo debatido na campanha eleitoral. Não é um privilégio dos Estados Unidos, mas a gente está vendo isso. E a iniciativa dela começar a falar de economia, por enquanto ela está indo mais num viés populista, né? Mais num viés quase eleitoreiro do que realmente num programa de governo que seja viável. E do lado do Trump, uma coisa que eu aprendi, não só nos Estados Unidos, mas em vários países da América Latina, essa narrativa de você dizer que o teu concorrente é comunista, que vai trazer políticas socialistas comunistas, ela funciona muito bem para a base, para a bolha, mas ela não tem ressonância no eleitorado mais moderado, porque, assim, em sã consciência, né, as pessoas não acreditam que os Estados Unidos vai virar um país comunista, né? Maurício, a Câmara assumiu a candidatura há exatamente um mês, né, por volta ali de 21 de julho, e as pesquisas mostram que os dois, Câmara e Trump, estão mais ou menos empatados, mas tem muitos dados, muitas pesquisas mostram resultados diferentes. Como você vê esse cenário hoje das pesquisas eleitorais e da disputa entre Câmara e Trump? Bom, acho que você resumiu bem no ponto que é mais relevante aqui para o nosso assinante, para o nosso ouvinte, é que a gente está vivendo realmente um cenário agora de disputa, né? As pesquisas estão mostrando, inclusive em estados considerados críticos, o desempenho dos dois, ambos na margem de erro. Então, eu acho que talvez essa seja a grande novidade perante as pesquisas que mostravam o Trump liderando em vários estados críticos, né, acima da margem de erro. E quando eu olho essas pesquisas assim individualmente, tem 3 coisas que me chamam a atenção. A primeira é o avanço dela entre os eleitores mais jovens, entre 18 e 24 anos. Ela avançou praticamente 10 pontos percentuais comparada às últimas pesquisas do Biden, que realmente estavam muito baixas depois do debate. Ela avançou no segmento feminino, também quase 9 pontos percentuais em média, também acima da performance do Biden. E também ela avançou, e aí, acima dos 10 pontos percentuais do eleitorado afro-americano. O que ela fez, basicamente? Ela reaglutinou parte do contingente de eleitores antitrampistas, né? Agora, se você me perguntar se isso é suficiente para a vitória, óbvio que não. A gente está vendo cenários muito equilibrados. Eu também queria fazer o ponto que quando você olha 16 e mesmo 20, as pesquisas nesse momento davam o Trump muito mais abaixo do que ele está agora. E a gente teve um desempenho do Trump acima do esperado nas pesquisas, tanto em 16 quanto 20. Ou seja, a gente está num cenário agora de disputa. E, só para fazer um último ponto,
Eu acho que a grande novidade das pesquisas agora, e os democratas aqui ventilam isso de uma maneira muito forte, eu talvez ainda seja muito cético em relação a isso, é que eles acreditam que a Carolina do Norte agora passou a ser um estado crítico. Lembrando que a Carolina do Norte, os democratas, a última vitória deles foi em 2008 com Obama, mas eles ganharam uma eleição de governador e eles estão acreditando agora que a Câmara é capaz de mobilizar tanto o eleitorado jovem quanto o eleitorado afro-americano na Carolina do Norte. Então vamos ver, a gente estava falando de 6 estados, né? Só para repassar aqui pela milionésima vez aqui para os ouvintes, era Arizona, Nevada, Georgia, Pensilvânia, Wisconsin, Michigan e agora Carolina do Norte. E você acha que a história do Tim Walz mexeu com as pesquisas de alguma forma, né? Porque a escolha do Tim Walz como vice foi um aceno aos estados ali do Blue Wall, né? Ou seja, Michigan, Wisconsin e Pensilvânia. Você já tem algum efeito sobre isso? Eu acho assim, uma coisa, assim, isolar esse efeito, obviamente, a resposta intelectualmente correta é não, a gente não sabe ainda. Mas é importante dizer uma coisa que o David Axelrod, que foi um conselheiro do Obama e hoje trabalha na Universidade de Chicago também, ele falou uma coisa muito inteligente, que o objetivo da campanha da Câmara é fazer com que quem não gosta do Trump fique minimamente confortável de votar nela. E eu acho que a escolha do vice, principalmente para esses estados que a gente chama de Blue Wall, Michigan, Wisconsin e Pensilvânia, eu acho que foi uma escolha acertada, porque ele realmente a demografia daqueles estados, e ele inclusive teve desempenhos eleitorais muito fortes em cidades que o Trump ganhou com muita distância. Então acho que no sentido de acomodar o antitrampismo, acho que está sendo positivo por enquanto. E mais algum número que você destacaria, algum dado que te chamou a atenção nos últimos dias em pesquisas? Não, eu achei interessante que o Donald Trump continua liderando nas pesquisas a pergunta de quem você confia mais para gerir a economia, só que houve uma evolução dos dados de quem você confia mais para gerir a economia do Biden e da Harris. Ela avançou quase 5, 6 pontos percentuais. Ou seja, é interessante ver, porque eu acredito que essa discussão da economia, Rafael, vai ser crítica aí para a gente, para os indecisos e para os independentes dos estados críticos, né, dos estados chaves. Inclusive eu estou aqui nos Estados Unidos já, né, fazendo matéria há algumas semanas e eu ouvi de muitos especialistas isso também, né, ou seja, que a economia vai ser a grande questão da eleição, especialmente o tema da inflação, né, e por isso que Kamala e Trump acabam batendo tanto nisso. Agora, é importante dizer, exatamente o que você mencionou anteriormente, qual vai ser o plano dela da economia. Pelo que eu converso aqui com os democratas, eu acho que isso nunca vai ficar claro. Eu acho que eles vão caminhar numa linha fina entre não apresentar nada, fazer uma campanha mais de valores do que de propostas. Só que o risco disso, já tendo trabalhado em campanha, é que, obviamente, eles vão ser pressionados para fazer isso, né? Então, e a gente está falando aí de 80 dias, né? É um período significativo. 80 dias de uma campanha, ainda mais essa campanha que tem mudado a cada semana, é bastante tempo. Bom, encerramos essa primeira parte por aqui então, e em seguida Luciano Pado e Maurício vão comentar os discursos de Barack e Michelle Obama nesta terça-feira. Bom, voltamos com a segunda parte do programa. Agora aqui, direto do palco da Convenção Democrata, né? Ali no palco, agora minutos atrás, o ex-presidente Barack Obama e a ex-primeira-dama Michelle Obama fizeram seus discursos de encerramento da segunda noite do evento. Estou aqui com o Luciano Pado, né? Agora também na segunda parte do programa. Luciano, o que você achou dos discursos do Barack e da Michelle Obama nessa noite? Eu achei que os discursos deles, Rafael, foram muito antecipados, tanto pela mídia quanto pela militância que está aqui no evento, né? A gente podia ver um clima já de expectativa bastante alto em relação à fala deles. Os dois realmente entregaram, e em termos de comunicação, eles são dois expoentes aí, talvez, da política global. Entregaram muito bem, e souberam conduzir muito bem a plateia, a audiência, e conseguiram entregar um discurso aí que, como a gente escreveu uma reportagem para Exame, um discurso que tentou energizar, né? Tentou trazer um pouco da plataforma de 2008, daquele momento de 2008 do próprio Barack Obama, para a campanha da Kamala Harris. É muito difícil não fazer a analogia de um espelho, né, entre ele e ela, e eu vou chegar nesse ponto, eu acho que daqui a pouco, para falar um pouco também sobre isso. Assim, o Obama, ele buscou em vários momentos, né, ou seja, lembrar a campanha de 2008, ele citou o Yes We Can, depois citou Yes She Can, né, ou seja, sim, ela pode. E acho que tem uma questão também que o Obama consegue dominar muito a plateia, né? Ou seja, as pessoas levantaram para tirar foto, aplaudiram de pé, Michelle também. Ele tem esse magnetismo, né, pessoal, ele fala muito bem em público, mas é sempre um desafio passar isso para outra campanha, né? E você, assim, a Kamala Harris tem também essa coisa de ser pioneira em algumas coisas, ou seja, pode ser a primeira mulher presidente, a primeira mulher negra presidente, a segunda pessoa negra a presidir o país desde então. Mas, assim, você vê caminhos para transferir essa energia, né, de uma campanha de 2008 para uma campanha agora em 2024, né, ou seja, muitos anos depois. Justamente, eu acho que esse o grande desafio foi o que ele tentou propor hoje aqui para o país, né?
Acho que se os Estados Unidos vai embarcar nessa, você vê que claramente ele fez um discurso que era muito voltado para os independentes. Ele tentou atrair. Houve momentos em que ele citou: a democracia não são valores que estão jogados numa gaveta qualquer, são valores que para preservar aqueles que não rezam como você, que não se vestem como você e que não pensam como você. Quer dizer, assim, ó, uma pequena aspa aqui, mas eu acho que ele tentou justamente trazer essa audiência o mais ampla possível. Teve uma anedota do que a gente estava aqui dentro da plateia que foi interessante de ver, que o slogan dele era Yes, we can, né? Assim, nós podemos, e falou Yes, she can. E a gente estava próximo ali da área de imprensa, várias pessoas acabaram entrando ali que não eram jornalistas. Então tinha uma torcida dentro do pessoal da imprensa, em que não era para estar lá. E quando ele falou Yes, she can, vários deles começaram a gritar Yes, we can. Quer dizer, ainda tentando, meio que havendo um pouco de uma confusão ali um pouco sobre a tentativa de slogan. Eu olhei para o palco, ele tentou falar, não, é ela, não sou eu. Então, assim, eu me pergunto o limite do quanto ele vai conseguir fazer essa transferência, dado que ele tem uma marca muito própria, ele já teve 2 mandatos, né? Mas a gente vale lembrar que a Kamala estava aqui hoje, muito próxima de Chicago, fazendo uma carreata, né? Um movimento de campanha, botou acho que 40 mil pessoas para apoiá-la ali, numa clara demonstração de força de que ela consegue encher aqui, o outro centro que também tem da convenção, e ainda consegue fazer um rally, como eles chamam aqui, né? Um comício muito próximo. Então, assim, ela está tentando surfar em todas as ondas possíveis. A grande dúvida é se ele vai conseguir transferir essa coisa universalista que tinha da campanha dele de 2008 e 2012, que acabou se perdendo um pouco durante a polarização dos Estados Unidos. Uma coisa também que chamou a minha atenção foi eles falam muito em valores, né? Tanto o Barack quanto a Michelle falaram muito sobre esses valores da democracia americana, né? Como você mencionou, que a democracia, né, não é só... Ele diz que não são leis num livro esquecido, são coisas que a gente faz no dia a dia. Como se ele tivesse tentado trazer uma narrativa, né? Ou seja, assim, que nós estamos aqui... A Câmara diz que são os guerreiros felizes, né? E o Obama é como se fossem os guerreiros que estão lutando pela democracia e por um país melhor, né? Ou seja, um país com respeito. E acho que ele também fez muitas... alfinetadas ao Trump também nesse discurso, né? Ou seja, algumas piadinhas ali, a plateia riu e tudo. Mas acho que a grande questão que fica assim, se essa narrativa, né, que o Obama traz, que a Câmara quer trazer também, de ter um país mais calmo, mais respeitoso, pode ser uma alternativa à visão de mundo do Trump, que é uma visão que tem muitos seguidores, como a gente viu na Convenção Republicana, que prega um pouco, né, enfim, outros valores, mas que ao mesmo tempo é bastante, engaja muito, né? Ou seja, você acha que essa narrativa em torno de valores tem potencial para engajar o eleitor americano? Pois é, Rafael, eu acho que essa é mais ou menos, novamente, uma grande dúvida dessa campanha, porque a gente teve na Convenção Republicana e a gente viu que, dentro daquele microcosmos, né, do movimento do Trump, o magnetismo dele também é muito alto, dele e dos seguidores dele, né? O nível de energia, a gente conversava sobre isso, o nível de energia entre os republicanos parecia ainda mais intenso que o aqui entre os democratas, né? Aqui colabora para esse fato ser separado. Aqui tem um lugar onde se faz a convenção e um outro lugar onde ficam outras... são amostras, tem o centro de imprensa, onde se faz mais uma coisa de militância e ativismo. Então acaba distanciando, a gente tem essa impressão um pouco diferente. É um pouco do discurso da tentativa democrata de fazer essa pontuação de... É sutil, mas o que o Obama está dizendo é que é uma escolha entre a democracia e a não democracia, entre a civilidade e a não civilidade, né? Ele foi sutil na maneira de como codificar isso, eu acredito. Porque eu acho que o grande desafio dos democratas nos últimos 8 anos é não conseguir dar uma resposta aos republicanos. Eles não conseguiram até aqui. Uma tentativa que deu certo recentemente foi o próprio vice-presidente, o vice da chapa da Kamala Harris, que ela escolheu, o governador do Minnesota, o Tim Walz, que chamou o J.D. Vance, o Trump e os trumpistas de estranhos, né? Weird, no inglês. Então, pela primeira vez, eles meio que conseguiram fazer uma contranarrativa que não fosse uma contranarrativa quase oficialista, uma contranarrativa mais pop, né? E o Obama, vale dizer, ele foi o candidato do Twitter, quando ele foi a grande novidade, ele foi a grande sensação das redes sociais. A Kamala tenta surfar um pouco dessa onda, talvez agora com o TikTok, usando essa onda do Brat. Ela está virando meme, o Obama fez referência aos memes.
Eu não sei se a briga de valores eu acredito que ela vai estar sempre presente. A questão mesmo vai ser conseguir codificar essa briga de maneira que atraia eleitores e não afaste os que já iam ou aqueles que não deveriam, que poderiam ir, especialmente da demografia de eleitores mais brancos no Blue Wall, né, nesses estados lá do norte. E vocês vão conseguir atrair eleitores mais engajados de forma ativista nas causas ali do Partido Democrata. Assim. Bom, e para encerrar o programa aqui, né, uma coisa que eu perguntei para o Maurício mais cedo também, teve alguma coisa que chamou muito sua atenção aqui nessa convenção, que você destacaria aqui para o nosso ouvinte e espectador? Eu destacaria que assim, é uma convenção um pouco diferente, um pouco mais em relação à republicana. Eu tenho uma impressão dela muito mais oficial, muito mais profissionalizada, não na organização, mas nas pessoas que aqui estão. A gente tem visto poucas pessoas que parecem ser não tão engajadas em política estando aqui. Então esse é um ponto. Por outro lado, é uma convenção onde há uma diversidade étnica muito maior. Né? Você vê pessoas negras, você vê pessoas brancas, pessoas asiáticas, latinos, em muito maior número do que na convenção republicana. Acho que é parte da plataforma do partido, né? Mas como a gente conversou hoje com uma deputada do Massachusetts aqui, ela falando que muitos latinos que tradicionalmente votavam com democratas estavam tendendo a votar ali com os republicanos. Então, aqui é um microcosmo, mas assim, dentro do que a gente pode observar aqui, fica esse resumo assim, um pouco de que os republicanos conseguiram entregar um pouquinho mais de energia e intensidade, enquanto aqui é mais um oficialismo e mais uma simbologia. A Hillary Clinton ontem foi muito simbólica ao falar sobre as mulheres e a história delas, e acabar falando um pouco sobre ela, né? E o Obama também acabou falando muito sobre ele, passando o bastão. Então, no final das contas, fica uma grande passada de bastão desses próceres do Partido Democrata. Você teve Hillary Clinton, que é uma grande liderança, o próprio Joe Biden, que ontem fez praticamente, você escreveu belamente na Exame, fez sua despedida, entre muitas aspas, dessa vida mais partidária, e hoje também o Obama meio que entregando para Kamala Harris um pouco dessa mobilização que ele é capaz de entregar. Então isso é uma coisa que chama atenção também de pensar o que vai ser o Partido Democrata. Tem uma série de estrelas ascendentes do partido aqui, acho que a governadora Gretchen é uma delas, o governador da Califórnia é outro, a AOC, que é uma deputada, discursou aqui também, fez o pessoal aqui ficar muito energizado. Então, eu acho que o Partido Democrata está no momento de transição e a gente está conseguindo ver isso em primeira mão. Assim, e uma última curiosidade, né, a gente percebeu que tem menos música nessa convenção, né, assim, na convenção republicana tinha muitos momentos de música, tinha poucos discursos, um número musical, vídeos com danças, né, e tudo, e aqui a gente tem visto muito mais discursos e menos momentos de entretenimento entre eles, né, acho que é uma curiosidade também que me chamou a atenção aqui. É um momento bem, uma formatação diferente de convenção, né, que são muito mais discursos, muitas pessoas. Os discursos também guardam até um pouco mais de diferenças entre eles, né? O Bernie Sanders hoje, a gente está escrevendo uma matéria sobre isso, ele veio aqui e ele basicamente quase que quebrou a regra não falada dos discursos de convenção, que é de você elogiar o candidato a candidata do partido, né? E ele basicamente fez uma citação a Kamala Harris de que apoiava ela, mas ele falou muito mais sobre uma agenda dele, que é uma agenda muito mais progressista do que a da Kamala, que não necessariamente é a agenda dela, mas que pode, talvez no bojo, haja uma série de análises falando que pode entregar mais votos para ela em algumas questões aí importantes, como saúde pública. Assim. Bom, e encerrando aqui o programa por hoje, lembrando que tem mais 2 dias de convenção ainda. Na quarta-feira teremos discursos de Tim Walz, candidato a vice-presidente, encerrando a noite, e também de Bill Clinton, ex-presidente, que fala também na quarta-feira. E na quinta, Kamala Harris fará o discurso final, o discurso mais aguardado naquele palco ali atrás, onde ela vai aceitar formalmente a candidatura à presidência da República. Nós ficamos por aqui. Siga acompanhando as notícias da eleição americana nos canais da Exame, e especialmente no canal do WhatsApp. Procure lá por Eleições EUA 2024 ou clique no link que está aqui na descrição do vídeo. Ficamos por aqui e até a próxima.